Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês, telespectadores. Estamos começando hoje mais um Open Weight Podcast. E hoje eu vou trazer o convidado que não diz mais que tem idade. Ele não revela mais sua idade. Ele é conhecido como o imbatível no jiu-jitsu e no vale tudo. Grande mestre de jiu-jitsu, faixa vermelha nono grau, formado em psicologia e direito. Então, o cara é casca-grossa em várias áreas, né? Foi o grande nome da Academia Gracie nos anos 50 e subsequentes. Foi um grande lutador, mas trabalhou também nos bastidores para que o jiu-jitsu tomasse a forma que tem hoje. Então, sempre foi um batalhador e um operário do jiu-jitsu. Trabalhou com muito afinco. É um dos cérebros mais brilhantes que a gente pode ter dentro do jiu-jitsu, de uma inteligência extrema. Foi também o braço direito do grande mestre Hélio Gracie até o dia da sua morte. Nós estamos falando do grande mestre João Alberto Barreto, essa figura ilustre e ímpar que nós temos no universo do jiu-jitsu e que só nós temos. Nós não temos outro mestre que se equipare igual ao mestre João Alberto dentro de outra arte marcial. Isso é a grandeza do jiu-jitsu. Mas antes de chamá-lo, eu vou pedir para que vocês deem um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, porque isso faz com que nós continuemos desenvolvendo esse trabalho em prol dessa maravilhosa e magnífica arte marcial chamada jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu Gracie. Não é qualquer jiu-jitsu, é o jiu-jitsu brasileiro. Beleza? Eu sou Juliano Baraquete, faixa preta, 3º grau de jiu-jitsu, e trago para vocês só a nata e o creme de la creme do jiu-jitsu brasileiro. Salve, mestre. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, professor Juliano Baraquete. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui, mestre. É um prazer tê-lo mais uma vez, batendo esse papo maravilhoso e edificador e construtivo com o senhor. Isso aí é uma honra para mim, e eu acredito que é uma honra para quem está assistindo também, porque se não for também, nem precisa dar o like no nosso canal, mestre, nem precisa se inscrever. A gente quer gente que saiba dar valor para os nossos ídolos e os nossos mestres que fizeram toda essa história aí. Mestre, eu gostaria que o senhor falasse aí. O que o senhor quiser, o microfone é seu, mestre. Se apresente e vamos começar. Meu amigo professor, meu amigo Juliano Baraquete, para mim é uma grande satisfação estar diante desta entrevista, que é uma entrevista em bases de princípios dos mais importantes do jiu-jitsu brasileiro. Nós temos, naturalmente, vamos dizer assim, grandes professores, mestres brasileiros que poderiam estar aqui com você hoje. Mas hoje eu estou tendo essa oportunidade, essa chance de desenvolver com você ideias em relação aos princípios do jiu-jitsu do campo técnico e no campo da educação. Não é? Quer dizer, a minha vida ela teve uma dualidade, que é o jiu-jitsu no campo esportivo e arte marcial de vale tudo brasileiro, como também é o outro lado no campo da psicologia clínica, que eu também sou mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Não é? Fui professor de psicologia durante muitos anos também. Então, eu fui professor de jiu-jitsu e de psicologia no campo das universidades federais, católicas, Universidade Veiga de Almeida. Não é? Então, quer dizer, eu passei várias experiências, vamos dizer assim, na minha vida de trabalho. E hoje eu gostaria justamente de abrir meu coração para o nosso amigo Baraquete, compreendeu?
E estou aqui, compreendeu? Aberto a qualquer colocação crítica, a qualquer observação, porque nós estamos voltados para o campo da verdade. Tá? Nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos. E o que os Gracies me ensinaram foi que o jiu-jitsu, entende, era para meninos fracos, para enfrentar os mais fortes. Não é para bater em ninguém, não. Era para se defender, pô. Né? E tem mais ainda, além disso. Né? O Hélio Gracie também criou um sistema de defesa pessoal, que, de uma certa maneira, não tem nada a ver com o jiu-jitsu esportivo, nem com o jiu-jitsu, compreendeu? Né? Ligado ao Vale Tudo brasileiro. Né? Nós temos que entender isso, porque Hélio Gracie foi um grande lutador, foi um grande mestre do ensino, e foi um homem que criou, entende, um sistema de defesa pessoal que ele dava em 36 aulas para aquele grupo de pessoas que não podiam mais fazer luta, né? As pessoas mais velhas. Então, a Academia Gracie da época, nós demos aulas coletivas, né, de defesa pessoal para aquelas pessoas que não sabiam, não tinham condições mais de fazer luta. Não é? Hoje em dia, as pessoas estão. Eu acho que está havendo uma confusão de definições. Nós temos que definir as coisas. Se você não definir, você vai entrar num processo de percepção e vai falsear uma realidade que isso é muito ruim para o nosso jiu-jitsu. E nós sabemos que o jiu-jitsu rotineiro ele acaba sendo um jiu-jitsu despreparado para os mais fracos. Os mais fortes, não. Os mais fortes, para aprender um jiu-jitsu, vamos dizer assim, que não seja muito técnico. A força do mais forte, compreendeu? Ele supera a técnica de uma certa forma, não é? Quer dizer, mas nós temos que pensar na criança, no adolescente, não é? E no jovem, na sua formação de defesa. Homem e mulher. As duas coisas. Não é? É como eu digo sempre, hoje não precisamos de armas para poder enfrentar as situações de violência. O jiu-jitsu resolve esse problema. Mas um Mestre, jiu-jitsu sério, um jiu-jitsu educativo, um jiu-jitsu técnico. Se não for assim, vai ser difícil. o senhor Ou fala, não? que o Hélio Gracie criou um sistema de autodefesa que podia possibilitar do mais fraco poder se defender do mais forte. Mas esse Isso. sistema de autodefesa já não veio do mestre Carlos? Não foi ele Não. que criou? Como... O mestre Carlos, ele aprendeu o jiu-jitsu com o Cone Coma. Não foi defesa pessoal. Mas a defesa pessoal veio de Hélio Gracie, que era um jiu-jitsu, veja bem, que era, não era, faz parte do sistema, não é? Mas não tem conexões com o sistema. Quer dizer, o sistema de defesa pessoal era aquelas pessoas que não podiam fazer mais lutas e aprender um sistema de defesa, compreendeu? Contra leigos. Porque se um leigo for dar um soco em você, você pode se defender. Se der um pontapé, você vai se defender. Não é? É para leigos. Aquele senhor que estava aprendendo defesa pessoal, ele não ia ser lutador, pô. Não tem nada a ver. Agora, as pessoas estão deixando de lado essa defesa pessoal que não deviam deixar, é necessária. É necessária para ensinar as pessoas mais velhas, as pessoas que não lutam mais, as pessoas que não têm mais, vamos dizer assim, condições atléticas para fazer o jiu-jitsu esportivo e o jiu-jitsu de vale tudo, considerado o vale tudo, né? Como nós fazíamos na época. Quer dizer, então, os mais velhos, os que não podiam mais lutar, compreendeu? É para se defender de leigos. Você precisa aprender jiu-jitsu para poder se defender de um leigo? Se pegar um judoca, se for agredido por um leigo, você acha que o judoca vai apanhar de um leigo?
Não. Não existe, né? O Um, cara tem um preparo demais. karateísta, compreendeu? Sabe dar bem as suas traumáticas, técnicas. Ele precisa de que ele vai apanhar de um leigo? Não. Então, Hélio Gracie teve essa brilhante ideia de criar isso. É criação. Não importa da maneira que ele criou, estudando, lendo, praticando, não importa isso. Mas ele teve a ideia brilhante de fazer algo para vamos dizer assim, uma população que não fazia mais luta. Para aprender justamente uma defesa pessoal, facada, paulada, revólver. Mas se você passar a pensar, você vai ver que na sociedade, as pessoas, quando brigam na rua, é uma coisa difícil acontecer, porque briga é conflito físico, vão presos, não pode ficar brigando na rua, é ou não é? Com Agora, certeza. pode acontecer do cara levar um soco, levar uma cabeçada, levar um pontapé, levar uma gravata. Aí a pessoa está condicionada, né, dentro de um mecanismo de automaticidade para se defender daquela agressão. Né? Hélio Gracie não fez somente isso, não. Isso, naturalmente, Carlos Gracie. Carlos e Hélio Gracie eram irmãos siameses. Os seus pensamentos eram, eram ligados. Então, o Hélio Gracie respeitava muito o irmão e aprendeu tudo que o irmão deu para ele, só que ele desenvolveu mais ainda. O Carlos Gracie era um filósofo, era um homem formidável. Né? Hélio Gracie, ele era, vamos dizer assim, um lutador nato. Era um lutador com 63 quilos. Tanto é que ele, a sua história demonstra tudo o que ele fez. Então, a sociedade gosta muito de inventar as coisas, compreendeu? Então, nós vamos falar de história, não de história. As pessoas inventam coisas, porque o ser humano é inventivo. O ser humano é criativo. Eu vejo no jiu-jitsu hoje pessoas fazendo coisas. Essa é a criação daquele professor. Mas aquilo realmente é eficaz? Tem que saber. Uhum. Aí vamos questionar. Então, nós podíamos desenvolver clínicas para mostrar esse golpe aqui funciona. Vamos ver. Aplica esse armlock em mim. Não está doendo. Como é que eu vou bater? Isso não vale nada. Não está doendo. Me dá uma gravata. Não está dando efeito nenhum. Como é que isso é? Então, não vale a pena. Joga fora. Então, você tem que jogar no lixo tudo aquilo que não funciona. Deu para entender? E muitas coisas que as pessoas querem criar e criam não tem nada a ver com a mesma futebol. Pegar o futebol. Né? Se quiser mudar toda hora, criar coisa no futebol, o futebol vai acabar. Vai acabar. Vai perder a sua eficácia como um sistema de gols. Né? Eu faço muito aquela comparação com o jiu-jitsu esportivo praticado no Brasil e em outros países também. Eu não conheço, eu desconheço, mas que no Brasil eu vejo, compreendeu, que o problema, vamos dizer assim, das competições, são competições, compreendeu, que estão ali num processo de rotina, eles não mudam aquilo, as federações não mudam, continua aquela rotina. Você acha que hoje uma competição de jiu-jitsu, né? Por exemplo, o sistema de defesa de guarda de pernas, por que o cara ainda continua entrando na guarda do outro? Para sair? Tem que entrar mais em guarda. Se entrar, perde ponto, mas não tem isso como regra. Eles podiam Mestre, conversar comigo, né? João Alberto, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha? Eu ia dizer, você vai ensinar o seu aluno a entrar dentro da guarda de pernas do adversário para quê? O realmente. Mestre, sujeito de baixo levou um tombo, compreendeu? O cara fez para cima. Agora, não entrar na guarda do outro. o senhor tocou num ponto.
Você vai esgrimar tecnicamente o processo, vamos dizer assim, de melhorar a sua posição técnica para finalizar o adversário. É o que o Hélio Gracie dizia. Jiu-jitsu é um jogo de posições. Você tem que alcançar as melhores posições para poder vencer o seu adversário. Você não pode estrangular dentro da guarda do sujeito, pode? Nunca, né, mestre? Isso é Pode. básico. Né? Não pode. Agora, o cara de baixo pode estrangular, pode dar chave de braço, pode dar chave de pé, pode, está de baixo. Agora, por que o cara vai entrar dentro das guardas do indivíduo? Então, na minha regra, no primeiro livro que eu escrevi, eu tenho regras propondo. Estou propondo isso, desde aquela época que eu escrevi. O senhor tocou num ponto falando de federação, né, mestre? Isso. A gente sabe que quem criou, o senhor foi um dos agentes da criação da primeira federação de jiu-jitsu que a gente conhece. Foi. Eu tenho Quando eu tive na sua casa. Tenho até as regras daquela época. Isso que eu ia falar. Quando eu tive na sua casa. Minha assinatura e a do Hélio. Quando eu tive na sua casa, acho que é aí nessa salinha que o senhor está. O senhor me mostrou esse documento assinado pelo Hélio, pelo senhor. Está até no papel já bem amarelado. Eu peguei nisso aí, eu peguei na história do jiu-jitsu, isso aí merece estar no museu, não pode se perder. É claro, é a história do que a gente faz. O senhor foi o responsável pela criação das regras da primeira federação e tudo isso, e com o decorrer dos anos, isso foi se modificando, foi se transformando. Eu queria saber, na sua opinião, os prós e os contras dessa transformação, e se num apanhado geral, o jiu-jitsu se transformou, na sua opinião, ou se deformou? Eu acho que essa transformação foi em termos de, vamos dizer assim, de levar, vamos dizer assim, o nosso jiu-jitsu a não é decadência, não é uma decadência, mas transformando para pior. Qual foi o pior? Porque você, em vez de ensinar o indivíduo, aprimorá-lo nas finalizações técnicas, não, você passou a aceitar contagem de pontos como formas, compreendeu, de vitórias nas competições. Deformou. Houve uma deformação técnica. Compreendeu? Em pé, por exemplo, duas coisas são importantes. Em pé, antigamente, a gente estrangulava em pé, dava chave de braço em pé. E a parte de quedas, hoje ninguém mais faz quedas, puxa-puxão. Quer dizer, tiraram do jiu-jitsu, entende, competitivo, o judô. E agora? O que nós fazemos? Eu sabia muito bem judô, o Hélio Gracie nos ensinou judô, ele sabia muito bem judô. Nós praticávamos judô. Eu era muito bom em Hanegoshi, eu era muito bom em Ultimata, mas melhor, compreendeu, no Hanegoshi e no Haregoshi. Né? Porque, como na época não era muito alto, porque a Ultimata é bom porque o cara é mais alto. Né? A minha altura é 1,77 m, entende? Um cara mais alto que eu era mais fácil dar um ultimato. Então, veja bem, cadê o judô? Quer dizer, subtraíram do nosso sistema o judô. Agora eu pergunto, temos que questionar? Eu questiono, mas não acuso ninguém, não. Porque o ser humano ele acaba se acomodando. Como diz Jean Piaget, a pessoa assimila o conhecimento e depois se acomoda, né? A acomodação é a formação do hábito. Né? Você aprende um negócio, aquele é hábito. Agora, se você aprende um hábito errado, pelo processo de repetibilidade do movimento, o que vai acontecer? O seu nível de eficácia e eficiência naquele movimento técnico deixa de existir. Né? O menino fraquinho vai se ferrar dessa aí.
Só o forte vai prevalecer com o jiu-jitsu, para um jiu-jitsu, entende, medíocre. Um jiu-jitsu medíocre. Nós não podemos permitir a mediocrização do nosso jiu-jitsu. Eu tenho que falar, eu não vou acusar ninguém, as pessoas lutam, trabalham, brigam para poder sobreviver nessa sociedade anômica que nós vivemos no Brasil, compreendeu? E eles fazem e acreditam naquilo que eles fazem. Mas o que acontece é que as pessoas, compreendeu? Elas se afastam. Em vez de haver uma universidade de ideias, lá em Brasília estão fazendo. O professor Eduardo Lodo, entende, está com um programa lá em Brasília querendo fazer uma série, vamos dizer assim, de lives, de entendimento com a minha presença, compreendeu? Para desenvolver, mostrando a importância de uma programação do jiu-jitsu que seja uma programação única. E nós aprendemos, grecianamente falando, compreendeu? E generalizar para todas as pessoas que tiverem interesse em crescer mais. A ciência não cresceu? Cresceu por quê? Em função da busca da verdade. Para Platão, o filósofo, compreendeu? Que foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, ele mesmo dizia. Quer dizer, nós temos que sair da caverna para poder ver as verdades, entende, e criar aquilo que é verdadeiro. E seguir, compreendeu? Porque o crescimento da ciência vem em função disso, que nós chamamos a epistemologia, né? Pelos filósofos da ciência, o conhecimento crítico daquilo que você pratica. Então, se você ficar naquela condição, não, vou mexer nisso não, vamos continuar, compreendeu? Fazendo o que nós fazemos, é aquela rotina que eu lhe falei. E tem um filósofo argentino muito interessante, que há tempos atrás, olhando sobre ele, que é o José Ingeniros, ele escreveu, inclusive, um livro, O Homem Medíocre, e ele tem uma frase muito importante. Ele diz assim: a rotina é um hábito, um hábito que o indivíduo cria e leva à renúncia do pensar. A pessoa não pensa naquilo que está fazendo. Pensa. A pessoa entra no automático, né, mestre? Fica no continua, automático. vira automatismo. Exatamente. É a caverna que eu estou lhe falando, de Platão. Então, eu digo assim, caramba, as pessoas não estão enxergando. Não, eles não enxergam porque eles fazem de propósito? Não! O mundo é assim, Mas os seres humanos são assim. Né? o senhor tocou nesse assunto, dessa transformação toda. Nós temos um speech, uma fala aí que está rodando na internet, muito famosa. Hoje a internet propicia a disseminação dessas filosofias. Cada mestre tem sua filosofia e eu respeito isso ao máximo. Eu só estou aqui para questionar, eu não estou aqui para julgar e saber a opinião de quem realmente entende e viveu essa história, que é os senhores, que são esses mestres eruditos que estão aí hoje. Tem um mestre, hoje um formador de opinião, que diz, num dos vídeos dele, isso está na internet, não sei o que estou dizendo, que o sistema de defesa pessoal da Academia Gracie, criado pelo Hélio, hoje é extremamente inútil face aos novos atletas de jiu-jitsu com esse jiu-jitsu transformado. Que hoje o jiu-jitsu transformado, esses atletas são muito mais aptos a se defenderem na rua com esse jiu-jitsu do que com o sistema de autodefesa pelo Hélio Gracie. Na sua opinião, o sistema de defesa da Academia Gracie hoje, ele é inútil, ineficaz e desatualizado frente a esse jiu-jitsu que está acontecendo? Queria saber a sua opinião quanto a esse discurso. Esse discurso Enfim, que você está falando, professor Juliano, é um discurso questionável. Porque ele está vendo o jiu-jitsu, entende? Não está vendo, entende, a cultura do jiu-jitsu greciano. O que eu falei? O que tem um sistema de defesa pessoal para as pessoas, vamos dizer assim, mais velhas, que são leigos, para se defenderem
de agressões de leigos tem a ver com o jiu-jitsu esportivo e o jiu-jitsu arte marcial? Eu pergunto. Ele está questionando o quê? Ele está dizendo, não, a defesa pessoal, eu não preciso usar essa defesa pessoal. Vem cá, mas eu acho que isso tem que ser ensinado. Mas isso aí, veja bem, de uma certa forma, é algo da maior importância em termos culturais do jiu-jitsu greciano. Por que vamos, então, pegar e não colocá-lo, como aprendizagem? Por exemplo, muitos lutadores aprenderam defesa pessoal sem precisar aprender defesa pessoal, mas como cultura geral, foi uma coisa importante para a pessoa. Ou não foi? Ou não é? Eles querem o quê? Eles querem anular aquilo que foi feito, uma criatividade para pessoas fracas, que não fazem luta. Isso o Hélio Gracie fez e colocou isso com muita... definiu com a coisa de maneira correta, adequada. É como eu estava dizendo, o judoca vai apanhar de um leigo? Não. Né? O karateísta vai apanhar de um leigo? Não. Agora, o jiu-jitsu com o karateísta, entende? Né? Com o karateca, né? com o taekwondo e com outras lutas de artes traumáticas, ele é mais rico de informação técnica. Né? Então, esse cara que está fazendo esse levantamento, ele estava dizendo besteira. É besteira. Ele está vendo uma coisa e está criticando outra. Tem que criticar o quê? Ele tem que entender que a nossa cultura greciana é uma cultura globalista, é uma cultura que... mestre de jiu-jitsu, inclusive, o cara é mestre de jiu-jitsu, mestre. É isso que eu não consigo entender esse discurso. Mas ele não entende. Ele não está entendendo isso. Ele não tem a percepção. Ele precisa buscar informações, mais ainda com quem? Uhum. Os mais antigos. Eu sou um dos mais antigos. Alguém me procura para poder saber das coisas? Tem que procurar que eu vou dizer, pô. Não, eles sabem tudo. Tem muitos gregos pensam que sabem muito e não sabem. E tem uma coisa interessante, que a comunidade greciana está muito dividida. Não podia estar dividida, deviam estar defendendo, entende, os princípios estabelecidos pelo pai e pelo tio. Que foi a coisa mais importante que eles fizeram no Brasil. Deram de presente ao Brasil, compreendeu? Uma luta, compreendeu? Uma luta de arte marcial e esportiva e um sistema de defesa pessoal para leigos. Olha que coisa formidável. É isso que nós temos que ver. Questionar. A crítica não é questionar o indivíduo, não é questionar a percepção grupal de pessoas que pensam e dizem coisas que não pensam. Se o cara vive na rotina, ele não pensa, ele fica na rotina, é um hábito rotineiro. O cara fica dentro do círculo, dentro da caverna. Não vai sair disso. Ele pensa assim, continua pensando assim. Qual é o problema? Agora, precisa aprender, porque ele não sabe tudo. Ele precisa aprender com as pessoas que estão aí. Tem gente aí que sabe. Né? Não é que eu possa saber tudo. Não, mas eu estudo permanentemente. Eu sou um estudioso. E tenho essa missão, né? de pagar aquilo que eu aprendi. Quem me ensinou? Quem me ensinou? Né? Eu devo isso a Carlos e Hélio Gracie. Né? A família Gracie é minha família, segunda família. Agora, você vê, não aprendi com os psicólogos estrangeiros a psicologia que eu faço? Pavlov, Sechenov, Clark Hall, Isaac. Pô, foi psicólogo dessa que eu aprendi e leio permanentemente, estou sempre lendo.
Aprendendo, eu quero aprender mais. Mas Então, foram quem quantos sai da anos? caverna de Platão não quer mais saber de voltar, tá entendendo, professor Juliano? Não quer voltar para a Perfeitamente. caverna. Mestre, foram quantos anos vivendo ao lado da família, ao lado do Hélio e do Carlos Grace? Olha, eu vivi com a família Grace numa base de uns 25 anos. Eu morei com O senhor eles. chegou a morar lá, né? Morei lá com eles. Morei em tatame, eu dormia em tatame, no meu ringue. Eu que limpava o ringue, o Cássio Grace limpava o dele, o Hélio Vires limpava o dele, o Robson limpava o dele. A gente limpava a academia, rapaz. O Hélio nos Morar. ensinou a limpar, a ser limpos. O nosso kimono era um kimono limpo, lavado lá em Teresópolis, compreendeu? Nós tínhamos ali uma Kodokan. O Não Hélio tinha nos... como, não tinha como não aprender com eles, né? Mas do jeito correto, Lógico. morando lá dentro todo dia e O Hélio tendo eles Grace como era, exemplo. o Hélio Grace era um perfeccionista. Perfeccionista. E veja bem, quando ele lutou com Kimura, um dia antes, eu estava no ringue lá, na academia dele, na casa dele, né, no apartamento dele, com um ringuezinho pequeno, nós estávamos treinando ele se defender da chave de Kimura, que nós descobrimos que o Kimura era especializado numa chave de braço. Não treinamos com ninguém, eu e ele, discutindo, treinando, repetindo, 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 repetindo. Passamos ali 5, 6 horas repetindo. Então, as pessoas têm que olhar para o seu umbigo e dizer assim: eu ainda tem muito o que aprender. Eu, quando penso, compreendeu, eu digo assim: pô, aprendi, eu tinha que aprender mais. Eu não aproveitei o que devia aproveitado para aprender mais. Para poder transmitir isso para as pessoas, compreendeu? Preciso aprender aquilo que você desenvolveu na aprendizagem com outros mestres. Eu não posso deixar de lado isso. Por isso eu fui professor a vida inteira, tanto de jiu-jitsu como também, vamos dizer, de vale tudo, como também de psicologia. É meu destino. E você, professor, tem o seu destino, você tem a sua missão. Você não ligou, não fez esse convite honroso para mim, porque você quer ver outras coisas, você quer aprender mais, você já não está mais, compreendeu? Não é? Na caverna. Você já saiu porque você pensa. Você tem um pensar, Graças a Deus, né? compreendeu? É. Então, quem não pensa, ele fica no rodízio, fica rodando, ele é circular. Uhum. Né? Então, mas Eu tava. nós temos que entender que na própria ciência, compreendeu? Tem pessoas, vamos dizer assim, que para a ciência precisa pensar, mais ainda. Agora, por exemplo, as ciências físicas, como futebol, por exemplo, a pessoa aprende aquilo tecnicamente, aquilo ali se automatiza. Agora, o pensamento está na inteligência, não é? Está na percepção dele. Né? Eu trabalhei no futebol, eu fui psicólogo do Fluminense. O Rivelino botava a bola onde ele queria. Já não era mais técnica de futebol, física, entendeu? Era a inteligência dele espacial. Ele tinha uma inteligência espacial muito grande. Ele, Paulo César Caju, é aquela turma toda que eu convivi. Eu era psicólogo deles. Aprendi muito com eles. Aprendi muito. Né? Então, a vida nos leva, entende, a questionamentos. E eu vou questionar. Mas a minha visão, a minha leitura, não é questionar um indivíduo, é questionar uma cultura equivocada do nosso jiu-jitsu. Não é a pessoa, não sou contra ninguém, pô. Cada pessoa tem o direito de dizer, de fazer o que ele quiser. Ou não é? É a Eu liberdade. acho que, mas eu acho que o problema está aí quando essas pessoas se tornam formadores de opinião
e começam a passar essas opiniões equivocadas, né, mestre? Isso Mas tem aí, isso aí. outras. Mas tem outros que não. Tem outros que não aceitam, não. Agora, esses que não aceitam precisam, naturalmente, que Se desfocalizar posicionar. isso. Exatamente. Você não está me ouvindo? Podia estar. Outras pessoas me arguindo, ou não é? Sim, sim, claro. Uhum. Então, porque as pessoas vivem justamente achando que aquilo é a verdade deles, e não é. É a meia verdade. É a meia Certo? verdade. É. Dentro de. O senhor fala em a gente não se acomodar, não tá aí. Uma pessoa na genialidade do Hélio e do Carlos, o senhor percebia neles a vontade de sempre estar querendo aprender, mestre? De não, sendo quem eles Não, eram, não, e não, eles não. sabiam que eles, né? Eu não tinha essa consciência. Eu era menino, garoto, 15 anos de idade. Eu estreiei no Maracanã com 15 anos de idade. Fiz duas Conta pra lutas. gente, mestre, conta pra gente, isso aí é uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Como foi sua estreia no MMA? Como que funcionou? Como é que era o seu sentimento? Não quero que o senhor conte a parte histórica, os fatos. Isso aí a gente tem. Isso aí a gente Tudo consegue achar. bem. O que o Não, João Alberto sentiu no momento que eles falaram, você vai lutar, vale tudo. o Carlos Gracie, ele era um homem que comandava justamente, vamos dizer assim, a organização, não é? Vamos dizer assim, juntamente com ele, das lutas, dos programas e dos lutadores que iam lutar. Mas Carlos, na presença do Hélio, entende, fizemos uma reunião e eles acharam, compreendeu, que eu ia protagonizar, compreendeu, as lutas no programa Heróis do Ringue, que era justamente no Flamengo, no ginásio do Flamengo, futebol e regatas. Quer dizer, a minha luta era a luta principal. E foi lançado pela TV Continental. Quando o Carlos Gracie veio falar comigo, ele disse assim, João Alberto, eu e o Hélio queremos que você seja o protagonista, das lutas principais, como é, do Heróis do Rio. Você ficaria satisfeito se recebesse X em dinheiro? Eu disse, meu mestre, eu luto até de graça, eu não estou preocupado com isso, nem se preocupem com isso, porque eu luto pelo amor que eu tenho ao jiu-jitsu que eu aprendi com vocês, entende? Eu estava de graça, mas eu compreendeu. Então, o que é que aconteceu em termos de ganho? O Rubem Berardo, que era o dono da TV Continental, fez uma reunião comigo e disse assim, João Alberto, olha, vamos te pagar X. Você topa receber esse dinheiro? Eu disse, o doutor Berardo, o senhor me pagar, pô, se quiser pagar, estou aí à disposição, nem se preocupe com isso, não. Não, porque o professor Carlos mandou eu falar com você sobre isso, compreendeu? Quer dizer, então você vê, compreendeu, que aquele dinheiro eu fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando, venci todas as lutas, não empatei nem perdi nenhuma. Quer Foram dizer, eu quantas tive, lutas, mestre? olha, eu tive mais 25 lutas, por aí. Em um ano. Hein? Em um ano. Mais ou menos quase um ano. Que era toda segunda-feira. É toda segunda-feira. Né? Então, o que acontece? Acontece que eu não fui derrotado nenhuma vez. Mas E no momento. eu tinha um treinamento de boxe no Santa Rosa, que o Hélio Gracie pegou para me dar aula de boxe. Né? E tinha, vamos dizer assim, treinamento com os fuzileiros navais, que eu treinava wrestling de calção. Né? Quer dizer, eu fui bem preparado para fazer essas lutas. Bem preparado.
E Quer o que se dizer, passava então, na sua cabeça nesse momento, mestre, quando eles falaram, você vai sair o na que porrada? passava, vamos dizer assim, o que que eu passou a ter um peso na minha. Não era um peso, é você, de repente, se tornar um cara conhecido publicamente. E todo mundo queria autógrafo, você ia na rua, era autógrafo, como eu ia para um restaurante, era autógrafo, porque era televisão. Que antigamente não tinha muitos programas na televisão, então o pessoal assistia às segundas-feiras a porrada cantar. Né? Eu me tornei um ídolo na época. Um ídolo, compreendeu? Quer dizer, então, aquilo na minha cabeça, ela não pesou muito, não, porque eu sempre fui um menino muito simples. Nunca tive, entende, nariz arrebitado para as coisas. Não, de maneira alguma. O próprio Hélio Gracie também era assim, era um homem simples. Carson Gracie, homem simples. O Hélio Vígio, homem simples. O Robson Gracie, homem simples. Nós tínhamos simplicidade, porque o nível de conhecimento que nós tínhamos, compreendeu? Era de um ser humano que tinha ultrapassado, pelo menos, vamos dizer assim, em termos de um conhecimento de luta, que poucos conheciam. Poucos conheciam. Então, de repente, me tornei um ídolo. E aquilo você se adapta, compreendeu? Entende? Dar autógrafo, a ser convidado para uma coisa, convidado para outra, a dar palestra. Olha, tanta coisa aconteceu na minha vida. E eu continuei, compreendeu? Fiz meu curso de Direito, fiz meu curso de Psicologia, fiz mestrado em Psicologia, entrei no campo da universidade, dando aula de pós-graduação na universidade, várias universidades. Quer dizer, então eu fui fazendo as coisas. Fui aos Estados Unidos, lancei o Jiu-Jitsu Gracie lá, o Jiu-Jitsu, não é? Jiu-Jitsu brasileiro, de base graciana. Treinei com vários americanos, né? No FBI, compreendeu? Em vários clubes, várias academias. Quer dizer, eu fiz coisa dessa. Depois fui para a Inglaterra, em Londres, né? Fiz uma grande exibição com meus irmãos, Álvaro e Sérgio, compreendeu? No Hyde Park. Foi uma coisa formidável. Nos Estados Unidos, eu fui junto com o Flávio Bering e com um outro aluno nosso, compreendeu? Que fomos nós três. Né? Barrene, Eugênio Barrene, eram meus alunos naquela época, o Flávio e o Barrene. Foram comigo fazer exibições, compreendeu? No FBI, em outros lugares fizemos também, compreendeu? Então, cada lugar que eu ia, eu convidava alguém que quisesse fazer jiu-jitsu comigo, contra jiu-jitsu, ou karatê contra jiu-jitsu, boxe contra jiu-jitsu. E apareceram alguns meninos lá querendo fazer comigo, entende, eu conseguia vencer todos eles. E aquilo ali despertou um interesse muito grande. Tanto é que quiseram me levar para lá. Né? E eu não quis porque eu estava terminando meu curso de Direito aqui no Brasil. E tinha família aqui, filhos pequenos, eu não podia mudar de país. Meu país é esse aqui. Mas, se eu fosse, seria uma coisa formidável. Seria uma coisa formidável. Mas fui depois. Né? Fui depois. Quer dizer, de uma maneira geral, quer dizer, isso se fez presente na minha história. Não é? Quer dizer, porque eu sempre fui muito sensibilizado pelos desafios. Eu sempre gostei de desafio. Eu sempre fui um competidor. Sempre fui competidor. Tanto é que eu entrei no jiu-jitsu, eu ia ser oficial de marinha, eu era do colégio militar. Eu ia ser oficial de marinha, pô. Tinha tudo para ser. Mas eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Me apaixonei. E o Hélio, fui morar com o Hélio Gracie. Essas coisas na vida acontecem. Né? E vai dando um caminho. Quer dizer, o meu destino foi por essa trilha, entendeu? E aprendi muito, muito. Aprendi muito com eles. O Hélio e o Carlos eram pessoas formidáveis.
pessoas altamente inteligentes, pessoas que eram filósofos, sabiam tudo, não é? Não eram pessoas com formação acadêmica, eles não precisavam disso, eles sabiam tudo. Não nas suas profundidades, mas na inteligência, na maneira de ver a vida. Tanto é que Carlos Gracie era espiritualista, compreendeu? E ele entrou no campo da alimentação, né? Ele, compreendeu, desenvolveu os seus estudos nesse campo, sem ser médico, e fez uma coisa formidável, porque a família toda seguia o que ele dizia, Carlos Gracie, né? E o Hélio era o pupilo do irmão. Porque existiam os outros irmãos que não aceitavam o Carlos Gracie, quiseram fazer voo livre, né? Quer dizer, voo solo. Né? Só o Hélio, que era o menino pequeno, né? O Caxinguelê, que era o apelido do Hélio Gracie, Caxinguelê. Né? Ele via no Botafogo, futebol e regatas, aquela coisa toda, chamava ele de Caxinguelê, porque ele é muito vivo, muito inteligente, o Hélio, né? Magrinho, compreendeu? Então, é o destino, a gente não escolhe. Você vai determinar, compreendeu, que seu filho faça isso ou aquilo? Não, é como diz Jean-Paul Sartre, quer dizer, o indivíduo vai se definindo em função, compreendeu, das circunstâncias. Tem um filósofo chamado Ortega y Gasset, que é um espanhol, um sujeito fantástico. Ele mesmo dizia, ele tinha uma frase muito importante, que é muito conhecida, diz assim: o meu eu e as minhas circunstâncias. A gente, no mundo que nós vivemos, nós somos atingidos por milhões de situações. E nós vamos selecionando aquelas que e vamos nos definindo. Dá para entender? Quer dizer, nós nos definimos justamente na relação com o mundo em que nós vivemos. Não é o pai e a mãe que vão determinar, compreendeu, o que o indivíduo vai ser. Né? Eu tive um cliente que o pai dele é um grande médico e queria que ele fosse médico também. Mas ele adorava o pai e não queria dizer não para o pai. Sabe o que ele fez? Ele fez o curso de medicina, se formou em medicina, né? Terminou o curso de medicina, fez concurso para direito, ele adorava o curso de direito, queria ser advogado, e foi o pai dele e disse: meu pai, aqui é o meu diploma de médico, mas não é a profissão que eu quero fazer, mas eu quis atender os seus anseios, né? Eu estou já na Universidade Federal do Rio de Janeiro, compreendeu, para fazer o curso de Direito, eu quero ser advogado. Olha, coisa formidável. As pessoas vão definindo a sua vida em função dessa multidão de estímulos que nos atingem, as experiências que nós temos. E eu fui, meu pai e minha mãe nunca determinaram nada em mim. Era uma família de 10 irmãos. E 10 irmãos, amigos, compreendeu? Amantes, nós nos respeitávamos, nós tínhamos amor um com o outro. Meu pai e minha mãe me ensinaram a beijar os irmãos me beijavam. Uma coisa formidável, formidável. Até hoje tenho saudade. Perdi seis irmãos. Somos 4 agora. Sou eu, o Álvaro, compreendeu? Que foi meu aluno, compreendeu? Ainda faz jiu-jitsu, é professor de educação física, é mestre, né? Tem mestrado em educação física, compreendeu? E é mestre, grande mestre em jiu-jitsu. Né? Quer dizer, então, e 2 irmãs. Quer dizer, então, nós estamos aí nessa luta permanente e eu quero aprender mais. Olha, eu vou ser franco, eu quero agradecer a você de coração, porque eu gosto de falar aquilo, compreendeu? Que eu fiz com amor. Não, e a gente, Quando eu falo com amor, com coração. Com a história que o senhor teve, a gente não poderia pensar o contrário, mestre. E para a gente é muito mais gratificante ouvi-lo também. E quantas vezes o que o senhor quiser, o senhor vai ser sempre muito bem-vindo. Mestre, dentro disso que o senhor falou, que a vida trilha seus caminhos, né? Dentro de toda
essa aula que o senhor deu para a gente do ramo filosófico, aí, dessa aula filosófica. O senhor tem, naquela época em que o senhor estava na Academia Gracie, morava com o Hélio, com o Carlos e convivia com eles dia a dia, ninguém mais indicado do que o senhor para falar de jiu-jitsu e de como as coisas tomaram esse rumo. O senhor esteve lá muito antes até dos próprios filhos do Carlos e do Hélio. O senhor viveu lá Sim, com eles desde os primórdios, muito quando tempo o antes. jiu-jitsu, muito tempo antes, quando o jiu-jitsu ainda era uma arte marcial criança, bebê. Existia-se essa consciência que o jiu-jitsu ganharia o mundo? Trabalhava-se para isso? Ou simplesmente era uma coisa que eles faziam porque tinham que fazer? E isso foi tomando proporções enormes. Porque eu acho que É, o Carlos tinha essa noção, o Hélio eu não sei. O senhor vai me dizer, mas como que era? a família aprendia jiu-jitsu, não era o Hélio, o cara dando aula, não. Eles aprendiam na comunidade Gracie. Outro dia o Rório mandou para mim uma foto, há tempos atrás. Ele, garotinho, pendurado no meu pescoço. O Rório Gracie, o homem que levou o jiu-jitsu para os Estados Unidos, ele foi depois de mim. Mas ele entende, ele foi morar nos Estados Unidos e criou, entende, o MMA. Né? Quer dizer, ele mandou essa foto para mim. Eram crianças, meninos, viviam comigo. Pô, o Hollis Gracie, por exemplo, dormia no quarto que eu dormia. Era eu e o Hollis, um garotinho Hollis, que era um grande campeão, tadinho. Ele foi embora muito cedo, aquele asa delta, entendeu? Aquilo foi uma tristeza muito grande. Deixou todo mundo, a família toda triste, porque o Hollis era um grande campeão. E se ele continuasse vivendo, ele ia mostrar muita coisa, porque ele era um craque. O Hollis era um craque. Então nós temos que ver que é a vida. E os meninos foram aprendendo, cada um com a sua maneira de ser, com seus talentos. Quer dizer, dos mais 40, vamos dizer, grecianos, ou mais de 50, você vê que não são todos que se tornaram campeões, né? de vale tudo, de jiu-jitsu. Né? Então, nós temos que ver, são os talentos, as pessoas vivem, vamos dizer assim, numa família de talentos, mas não é aquilo que ela quer fazer. Ele quer ser outra coisa, quer fazer outra coisa. Quer dizer, o destino dele é outro. Então, isso acontece com todos nós. Eu não queria ser oficial de marinha, eu acabei sendo um lutador de vale tudo, e professor de jiu-jitsu. Depois que fui me formar em direito e em psicologia. Só depois. Né? Deixei de ser da marinha. Uma coisa que eu adorava, porque eu era do colégio militar, eu ia direto do colégio militar para a escola naval. E não fui por causa do jiu-jitsu. Então, essas coisas na vida vão acontecendo, entende? É como diz Sartre, nós vamos nos definindo, entende, a nossa vida. E a minha vida foi definida nesses dois campos. E eu acabei, como é Deus, escrevendo 2 livros, estou fazendo o terceiro, que é uma ligação, uma conexão entre jiu-jitsu, não é? E psicologia. Né? Quer dizer, se você perguntar outras coisas mais, eu não sei mais nada, eu sei isso, é o campo que eu domino. Aprende isso e continue estudando, pesquisando, quero saber mais. Né? Mas o Então, senhor chegou num ponto. Pode falar, desculpa, mestre, não quero te interromper. vamos dizer assim, nós temos que ver que nós não podemos determinar nosso futuro achando que aquilo é que nós vamos ser. Não, vai acontecer. Você começa uma coisa, se aquilo for uma coisa que você se apaixona, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, por isso que eu continuei. Podia muito bem não continuar. Podia muito bem não me apaixonar. Mas a paixão faz parte do homem. Né? Eu digo assim, o amor é tudo. O amor é tudo. Você apaixona por uma coisa, você vai em frente, ninguém segura. Então, eu fiz muita coisa aí, porque eu acreditava e continuo acreditando. Então, eu quero deixar alguma coisa a mais para, para o nosso país e os nossos irmãos do estrangeiro. Eu quero, porque eu tenho conhecimento, eu quero discutir com eles.
Então, tem muita coisa que falar. Né? Psicologia, por exemplo. Eu digo assim, o professor de jiu-jitsu, para ser um educador, não é? Ele, se teve uma boa formação educativa, ele vai utilizar essa experiência familiar para poder se ensinar juntamente, compreendeu, com a parte técnica do jiu-jitsu. Não é? Agora, é necessário que o professor, para aumentar mais ainda as condições vamos dizer assim, do professor, aprender mais os princípios psicológicos que norteiam, vamos dizer assim, o ensino, o ensino das habilidades técnicas do jiu-jitsu, compreendeu? Não é? E aprender o que seja motivação, aprender como se processa e entende a eficiência técnica, o que é um sistema, o que são estruturas. Tem muita coisa para se aprender no campo da psicologia. Quer dizer, então é juntar a psicologia com o jiu-jitsu, um instrumento prático do jiu-jitsu. Você vai formar um bom cidadão e um homem no caminho da civilização. É o processo civilizatório. Né? O que as sociedades preconizam? É civilizar o homem através da educação. Agora, você não pode ensinar jiu-jitsu, que é algo, vamos dizer assim, de grande valor de eficácia técnica de luta, para indivíduos que não têm uma condição educativa para poder usar aquele jiu-jitsu. É perigoso, ou não é? Nós temos que questionar isso. Né? Nós temos que ver. Então, nós temos que ensinar a criança a aprender o jiu-jitsu com a psicologia, e vai aprendendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais, vai aprendendo. Né? E os conceitos psicológicos. Não é? É o educador. Então, pode aprender a psicologia? Pode. Não é? Eu escrevi 2 livros que a pessoa aprende a psicologia da personalidade, psicologia das neuroses, né? A psicologia da aprendizagem, a psicologia educacional, tem tudo aí. Eu escrevi para quê? Para mim? Não. Eu escrevi para os meus companheiros que são, vamos dizer assim, que querem educar seus alunos mais ainda, aprender mais. E discutir, Hélio Gracie, inclusive, né? Discutir comigo, professor, o que, é que o senhor acha disso ou aquilo? Eu vou explicar. Ou não é? com certeza, com certeza. Mas Vamos Hélio Gracie era um discutir. bom psicólogo? É. Então, a psicologia, ela nos ensina a olhar para o ser humano de uma forma diferente. Não é? O Sim, sim. cérebro determina as ideias e as emoções. Não é? As ideias se transformam em palavras. Não é? As ideias, as palavras se transformam em comportamentos, em atitudes. Isso dentro de um processo, vamos dizer assim, condicionado educativo, compreendeu? Dentro de uma meta para o bem. Isso é Platão. Platão já dizia isso. Pô. A humanidade tem que ir para o bem. Pô. Por que vai ensinar o mal? Tem hora que ensinar o mal, ensina o bem, pô. Com Então, certeza. o nosso princípio do jiu-jitsu não é bater em ninguém, é você se defender de um agressor. O cara quer te machucar. O Hélio mesmo dizia, João Alberto, se você pegar o cara, montar nele, você vai bater nele, vai quebrar o braço dele? Não, lógico que não, pô. Não pode fazer isso. Isso é covardia. Então, eu aprendi com o Hélio Gracie, entende, que você não pode ser covarde. Não pode ser covarde. Agora, se é a mesma coisa que os jeito, não é qualquer um que pode usar uma arma, que vai atirar em todo mundo, pô. Agora, para um camarada disciplinado, um militar, ele aprende a ser, vamos dizer assim, a saber usar a arma. Ele não vai usar a arma para matar, ele vai usar a arma em defesa.
Né? Não quer dizer que não tem militares aí, ou policiais, que matam, compreendeu? Mesmo não estando em defesa. Isso acontece, é o ser humano. Tá? Então, nós temos aí que congregar, compreendeu? Tudo aquilo que nós aprendemos. Olha só, eu ainda quero viver mais tempo. Não é? Viver mais tempo para poder, entende, colocar na prática social, entende, os meus ensinamentos, quer dizer, as minhas ideias em relação ao jiu-jitsu. Né? Senhor, Primeiro, entende, abrindo as consciências humanas em relação aos algoritmos da aprendizagem técnica, mostrar o que está errado e o que está certo e vamos discutir. E juntamente com a psicologia, que seria a formação do cidadão e do ser civilizado. Né? Quando a humanidade chegar a esse ponto, poxa, você acha que vai ter guerra? Ninguém vai querer ter guerra com ninguém, ninguém vai querer matar ninguém. Né? Já estão estudando nos Estados Unidos a forma de, vamos dizer assim, não nos Estados Unidos, não, em vários países, como eu andei lendo aí, compreendeu? Desarmar a sociedade. Desarmar. Por que a sociedade vive armada? Para quê? Para matar, pô? Elas estão preparadas para usar uma arma? Né? Nós temos que questionar muita coisa, professor Juliano. Nós temos que questionar muita coisa. E esses questionamentos é para o bem da sociedade. E nós estamos com esse dever para com ela. Nós aprendemos com ela e temos que devolver aquilo que nós aprendemos. Então, eu acho que a minha missão, a nossa missão é essa. Né? É abrir as consciências humanas para as coisas que você acredita. As pessoas aceitam ou não aceitam. Problema de cada um. Não é? Você não pode determinar que as pessoas pensem como você. Não é? com certeza. Né? Né? Então, eu estou aqui, compreendeu? Preparado para poder, entende, dar cabo desse livro, que é um livro, não vai ser grande como os outros, vai ser pequeno, compreendeu? Que É eu o seu vou, terceiro livro, mestre? é o terceiro livro. O Entendeu? seu Mas primeiro foi. um livro, compreendeu, mostrando coisas que ninguém faz hoje em dia no jiu-jitsu. E O seu, criando um curso emergencial para o seu meninos. primeiro livro foi do Vale Hein? Tudo falando. O seu primeiro livro foi falando da transição do Vale Tudo até o MMA, certo, mestre? Esse foi o primeiro. O primeiro justamente colocando para atletas de alto rendimento. Eu Ah, falo tá. sobre, eu falo sobre luta e outros esportes que eu trabalhei Ah, tá, como tá. psicólogo. O Compreendeu? senhor foi psicólogo do Fluminense, parece que da seleção de vôlei também, mestre? Não, vôlei não. Vôlei de praia, sim, que eu andei orientando duplas, Uhum. duplas de vôlei. Uhum. Compreendeu? Atleta de luta, o senhor também chegou a trabalhar, né, mestre? Alguns Também atletas de luta. trabalhei com alguns lutadores, tipo, orientando, treinando essa coisa toda, não a parte técnica e a parte, como dizer, psicológica, né? Uhum. Ensinando para eles, né? Eu levei Uhum. muita gente para o Japão, né? Quer dizer, eu abri o mercado japonês para brasileiro. Eu que abri. Fiquei sócio de uns japoneses que vieram ao Brasil, compreendeu? O próprio Flávio Bering, ele me apresentou um japonês que se tornou nosso amigo do Flávio, e o Flávio ele orientou ele me procurar aqui no Rio. Né? E, então, nós fizemos uma ligação muito forte, compreendeu? Eu comecei, então, a fazer, ver um outro japonês que recebeu sócio lá no Japão, quando nós fizemos, então, uma sociedade, eu e ele. Trazer japoneses para cá, lutar aqui, e eu levava brasileiros para lutar lá. Compreendeu? Ah, Né? entendi. É. E também eu tinha ligações aqui com academias. Eu que escolhi os lutadores para ir para o Japão, aqui no Brasil.
Aliás, o senhor foi o primeiro árbitro do UFC, né, mestre? O senhor Foi, chegou a ser árbitro do UFC. exatamente, foi. O Hélio Gracie e o Rório me levaram para os Estados Unidos, entendeu? Me deram essa incumbência, compreendeu? Tá? A Porque lá primeira não luta do Royce foi o senhor que arbitrou, não foi, mestre? foi com o Royce, né? O Royce, né? Foi. Foi uma coisa formidável. Mas só E aí fizemos somente essa luta que foi o início, compreendeu? Uhum. Foi o início do Vale Tudo, quer dizer, com o MMA. Né? Aí o seu segundo livro fala sobre MMA, né, mestre? Fala sobre Vale Tudo. Aí eu falo mais, o título é do Vale Tudo Brasileiro ao Mix Martial Arts. Aí Uhum. eu faço uma crítica aqui, compreendeu? O Mix Martial Arts. Não é o Vale Tudo Brasileiro, ele é uma nova luta brasileira. Ela não é um sistema de lutas misturadas. O americano fala mixed martial arts, quer dizer, arte marcial misturada. E não é nada disso, nada disso. Aí eu tenho que explicar e definir o que seja, compreendeu? Esse novo sistema de luta que é o Vale Tudo brasileiro. Hã? Então Uhum. tem que definir. Se você não Qual o define as senhor, coisas, o qual o senhor lutou desde o início, né, mestre? Porque o Vale desde Tudo, o início. Aqui ele foi. começa na década de 20. Eu acho que com o Carlos ele já tinha alguns desafios de Vale Tudo, mas ele toma forma na década de 40 e 50 com o senhor e o Pedro Emetério. Não sei se o Pedro Emetério chegou a lutar Vale Tudo. Não. O Belmetério já não estava mais na Academia Gracie. Isso foi em 1951. Quando Não, começou o Vale Tudo, não, né? o Vale Tudo, não. O Heróis do Ringue foi em 1900 acho que 54, 55, uma coisa assim. É só vendo aí no livro que eu não me lembro. É tanta coisa, tanta. Que você se perde no tempo. Se perde no tempo. Compreendeu? Então, o que acontece? Vamos dizer assim, o Vale Tudo brasileiro, quer dizer, esse sistema novo de luta, compreendeu? Ele teve a chance, vamos dizer assim, de ser levado aos brasileiros pela mídia televisiva. É a primeira vez que houve no mundo, compreendeu? A porrada cantar, compreendeu? Né? Dessa nova luta, que era o Vale Tudo brasileiro. Esse Vale Tudo brasileiro que o Rory levou para os Estados Unidos. E aí, então, aí ele faz o UFC e depois da terceira ou quarta edição do UFC já começa a se formatar o MMA, né? Mas já começam a se colocar mais regras, já começa a Exatamente. ter tempo, categoria, tal. Nesse seu livro o senhor faz essa linha do tempo e faz essa contagem, né, mestre? Eu Na falo sua algumas opinião, coisas. Né? Diga. não, continua falando sobre o livro, mestre. O mais importante é o senhor falar sobre o livro. Então, no livro eu falo sobre, vamos dizer assim, o sistema de vale tudo brasileiro, entende, vamos dizer assim, as mudanças que tem que existir em termos de violência, não é? Eu falo Uhum. que hoje se faz o que eles chamam de MMA, compreendeu? O que acontece é que a luta em si, grandes lutadores de grande talento americano e próprio brasileiro, mal formados, não conseguiram continuar, compreendeu? Vamos dizer assim, no Vale Tudo. Quer dizer, no MMA. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o sistema técnico do MMA, quer dizer, ele está fraco. Quer dizer, o sujeito, vamos dizer assim, ainda tem aquela ideia que a minha luta é o boxe, então eu tenho que vencer no boxe. Uhum.
O jiu-jitsu, eu quero ter que vencer no chão. Eu caio no chão, quero vencer o meu adversário por baixo. É um novo sistema. Se eu tenho chance de dar uma chave de braço, eu vou dar uma chave de braço. Se eu tenho chance de nocautear em pé o adversário, eu vou nocautear. Se eu tiver chance de dar uma gravata montada no cara, eu vou dar, não vou quebrar a cara do cara, não. Eu vou dar a gravata nele. Quer dizer, ainda como o sistema não está funcionando porque está faltando orientação técnica. Isso é a minha percepção, a minha leitura. O cara monta no cara, quer dar porrada, quer ganhar na porrada, encher o cara de bordoada. Por que não vê? Por que não finaliza? Porque não sabe. Acredita na porrada. Quer dizer, eu ainda não vi nenhum lutador completo, vamos dizer assim, de jiu-jitsu mais arte marcial traumática em conjunto, jiu-jitsu e arte marcial traumática em juntos, compreendeu? E wrestling, né? E wrestling, né? Um conjunto desses três setores, compreendeu? Sendo utilizado nesse novo sistema de luta que é o Vale Tudo brasileiro com o nome de MMA. MMA não é nome de luta. A luta é Vale Tudo brasileiro. Essa é a nossa luta. E temos que defendê-lo. Com Eu não chamo certeza, de com MMA certeza. aqui no Brasil, não. Eu chamo de defender. Vale Tudo brasileiro. É wrestling, judô, mais wrestling, judô, wrestling, compreendeu? Né? Golpes traumáticos e luta de chão. Agora, O os senhor caras. acha hoje, O boxer quer acabar na porrada, compreendeu? O karateísta quer, vamos dizer, derrubar o cara com pontapé. Quer dizer, os caras não têm uma visão sistêmica da nova luta, porque não ensinaram para eles. Dá para entender? sim, sim, Eu não com tenho, certeza. eu não tenho mais condição de dar aula, compreendeu? Mas, se me convidarem para fazer, compreendeu? Dar fazer uma apresentação, eu faço, não tem problema nenhum. Agora, tem que definir isso. Se não definir, vai continuar a mesma coisa. E aí, os grandes talentos vão embora. Quantos talentos americanos e brasileiros, compreendeu, que saíram do Vale Tudo, porque não sabiam definir aquela luta. E agora? O senhor acha Qual que você acha essa. que ganha na porrada? O outro cara acha que ganha no pontapé. O cara acha que ganha. Rapaz, é a visão sistêmica e as suas estruturas. Nós temos que definir isso. Eles não sabem. O senhor acha que o destino de tudo isso é ser mais estratégico e menos específico, mas, por exemplo, se eu sou lutador de jiu-jitsu, eu tenho que definir aquela luta estrategicamente para que eu conduza a uma situação onde eu possa usar o meu jiu-jitsu, ou eu tenho que ser menos específico, saber um pouco de tudo, não preciso ser bom em nenhum, mas saber um pouco de tudo para me virar em qualquer situação e esperar para ver o que acontece. Eu vou dar uma definição. O Vale Tudo Brasileiro é um sistema, ele é um sistema organizado de lutas, um sistema integrado de lutas. Integrado. Ele não é misturado, eles são integrados. Uhum. Então, o indivíduo tem que conectar com estruturas técnicas que estão dando a ele, vamos dizer assim, a possibilidade de alternativas de finalizações, né? Ou termina chave de braço, ou termina com nocaute, ou termina com uma gravata. A pessoa tem que encontrar o momento nas suas posições do que vai fazer. Mas não. O cara, por exemplo, monta no sujeito,
Quer vencer dando porrada. E agora? Isso, a meu ver, é um desvio técnico. Ninguém ensina, ninguém mostra. Aí pega um lutador em pé, fica dando pontapé na perna do outro, para machucar. Não, você tem que usar o pontapé para nocautear. O pontapé no queixo para nocautear. Não é para machucar, não, nocautear. É mostrar superioridade técnica, né, mestre, e não física. Lógico, Uhum. lógico. Vai dar soco, não é para machucar o cara, não, é para nocautear o cara. Então, Mesmo porque não é fácil nocautear um atleta, né, mestre? A gente sabe aqui que se não encaixar direitinho num cara treinado, ele não vai cair. Então não, aí que tá a eu superioridade já tenho técnica, né? visto aí, o próprio Anderson venceu aquele grande lutador americano, qual é o nome dele? Qual deles? Nocauteou ele em pé. O Machida também nocauteou também o cara, ou foi ele que foi? Não, ele que nocauteou com pontapé, outro lutador. Uhum. Quer dizer, pontapé técnico, né? No queixo. Sim, sim, não. O que eu tô querendo dizer, mestre, é que você nocautear um atleta de tanto bater é muito difícil, porque ele é um cara preparado. Ou você é técnico e bate no ponto certo para fazer ele ser nocauteado, ou você vai ficar batendo nele, como o senhor está falando, a esmo, para tentar Olha só uma machucá-lo e coisa. fazer com que ele vá. O senhor, é isso que o senhor, é isso que o senhor quer dizer, não é? Eu digo assim, o Marcos Ruas lutou com aquele gigante, se lembra? Uhum. Marcos Ruas, que Com o Oleg venceu só Tatarov. dando pontapé na coxa. Sim, com o Tatarov. Oleg Tatarov, aham. Não foi o Tatarov, não. Foi um americano, compreendeu? Enorme, tinha 160 quilos. O que fez o Marcos Ruas? Ficou dando só um pontapé do lado na coxa dele. Depois Uhum. de 10 mil pontapés na coxa, o gigante arriou, não conseguiu lutar mais. Que luta é essa? Uhum. Que é isso, rapaz? Não é isso, não é por aí, rapaz. Quer dizer, o sistema não é esse. Ficar dando soco, 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 machucando o cara, dando uma porrada, porrada, porrada. Não, os caras têm que ter na cabeça. Primeiro tem que ter técnica do boxe. Uhum. Mas os caras são fracos em boxe. São fracos. Eles precisam aprender a ser bons boxers. Quer dizer, eles têm que saber essas lutas todas técnicas, compreendeu? Né? Integradas. Então, se não tiver isso, quer dizer, vamos fazer um sistema de luta que eles não estão definindo como é que se processa isso. Tem que aprender. Uhum. Então, ainda existe aqueles caras, não, minha luta é melhor que isso, melhor que aquilo. Que é uma coisa completamente ignorante. As pessoas estão na caverna. E esse fenômeno, mestre, que o senhor fala essa deformidade, esse vício técnico, ele se dá a incapacidade dos treinadores e técnicos entenderem isso, saírem da caverna que o senhor fala, Natural. ou isso é proposital para se vender um show, onde Não, o não pessoal vejo quer ver isso. sangue, quer Não, ver. isso é dolo, né? Dolosidade. Não, não é isso, não. Uhum. Eles não sabem, eles não estão tendo a percepção, compreendeu? De definir aquele sistema como deve ser definido. Uhum. Tem que aprender. Você Entendi. acha que o astronauta chegou à Lua ou chegou a Marte através, compreendeu, de um foguete, sem conhecer o caminho, pô? Não, nunca, né, mestre? Aprenderam. Aprenderam o caminho, pô. Pelo que o senhor fala, mesmo rolando dinheiro e o MMA estando no patamar que está atingindo todo mundo, ainda é amador, então, mestre, no seu É, ponto de vista. Ainda exatamente. porque isso que o senhor está falando é amadorismo. Ninguém Amadorismo. entendeu como se faz com excelência ainda. Ainda tá sendo trilhado. O senhor É. acha que, na sua opinião, a gente teve o Vale Tudo nos primórdios, a gente transforma isso no MMA? O senhor acha que o MMA ainda passa por uma evolução?
ou ele já se definiu que vai Não ser? sei. Eu vou ser franco a Não você. dá para saber. Não sei. Não sei porque cresceu muito, né? Uhum, As sociedades humanas gostam de ver sangue, de porrada, e eles estão ganhando muito dinheiro. uhum. Então eles querem isso. Quando o senhor lutava, mestre, lá no Heróis do Ringue, nos seus desafios, o senhor tinha essa consciência de não machucar o seu oponente? Enxergava ele como um colega de trabalho, como um Tinha. colega de não machucá-lo, não ganhar a qualquer custo? Não, não. O Hélio Gracie, compreendeu? Nós tínhamos princípios, compreendeu? Éticos de luta. Nossa cabeça era finalizar o adversário, nocautear o adversário, compreendeu? Um bom pontapé, um bom soco, compreendeu? Mas a gente fazia mais wrestling, né? Judô, compreendeu? Derrubar e vencer. É o que a gente fazia. A gente montava no adversário e a gente não dava porrada neles, compreendeu? A gente vencia, chave de braço, estrangulamento, pegada pelas costas, compreendeu? É o que nós fazíamos. Né? Quer dizer, o Carlos e o Hélio Gracie eram pessoas que pensavam, eles estavam fora da caverna, que eu gosto de repetir. Platão está sempre presente. Quer dizer, então, nós estamos aí diante de uma realidade, né, que enquanto eu viver, eu vou continuar falando. Mas tem, Não e estou tem que acusando falar, mestre, ninguém. não, tem que falar sim. Eu acho Né? que essas oportunidades são para isso, e uma hora, se a gente conseguir, se o senhor consegue fazer que esse recado chegue a uma pessoa, já está valendo, já está válido, já Exatamente. não morre mais. Pelo processo de generalização, ainda vai levar muito tempo ainda, porque pessoa por pessoa é difícil. Né? Uhum. O Né? senhor, dentro desse conceito, O livro as pessoas leem pouco, né? Quer dizer, uhum, talvez tenham dificuldade, às vezes, em ler, entende? Vamos dizer assim, em relação ao problema do vocabulário, essa coisa toda e tal. Mas eu acho que as pessoas, compreendeu? Eles têm que procurar aprender mais. Essa é sim, a minha visão de mestre, educador, compreendeu? Lutador, né? Professor. Minha visão. Eu não posso fugir disso, porque eu acredito nisso. Agora, quero ser contrariado, compreendeu? Para poder falar mais ainda. Está entendendo? sim, para também que o senhor não se conforte com isso, né, mestre? Ser provocado. Essa provocação é Eu estou saudável, com certeza. enxergando algo, compreendeu? Que a maioria não está enxergando aí. Uhum, Estão ainda na caverna. Né? Tem sim, outros que estão fora da caverna, mas eles não sabem o que fazer. uhum, Outros começam a fazer, compreendeu? Mas com uma certa timidez. uhum, Então, diga assim, eu sei tudo? Não. Eu posso, de repente, estar diante de um professor, compreendeu? Mais jovem do que eu, ele mostrar uma posição ali, um golpe, compreendeu? Que eu vou achar fantástico. Ele conseguiu descobrir algo formidável, ou não é? Né? com E não vou certeza. aceitar por quê? Ele está enriquecendo o meu sistema. Olha que coisa formidável. E aí que tá a beleza do jiu-jitsu, né, mestre? O jiu-jitsu continua vivo, o jiu-jitsu nunca vai morrer, porque Exatamente. todos os dias coisas novas aparecem. Diferente, Isso, eu não estou falando ser pior ou melhor, mas o judô, o exatamente. karatê são artes engessadas. Você tem Isso. aquilo, não se admite coisas novas. O jiu-jitsu a gente está o tempo todo aprendendo, até com quem tem menos tempo que a gente. A gente assistindo os menos experientes, a gente consegue descobrir coisas que talvez eles não consigam, mas a gente consegue. E É essa é a beleza verdade, do jiu-jitsu. O jiu-jitsu nunca vai morrer, né? é Por isso que o verdade. jiu-jitsu ganhou o mundo. Ele é, eu costumo dizer que é o esporte e a arte marcial mais eclético do mundo, porque serve para o gordo, serve para o magro, para o baixo, para o alto. Todo mundo pode praticar, todo mundo pode aprender e todo mundo começa a descobrir a sua própria maneira de fazer. E isso é maravilhoso dentro do jiu-jitsu, quando a gente tem boa base, bons conceitos básicos que são passados com bastante consistência para a gente. Isso a É gente tem verdade. que entender. Ninguém aprende jiu-jitsu pela internet.
Mas, professor Juliano, eu já está na minha hora, Claro, né? mestre. Então eu queria, já estou, vamos dizer assim, eu acho que já estou, já esgotei, compreendeu? Né? É o que eu estou falando aqui. Né? Eu devo, de uma certa maneira, vamos dizer assim, eu fiz uma colocação geral, compreendeu? Né? Uhum. Mas eu gostaria de, se você naturalmente vai ter contato mais de perto com o que eu falei, e você Uhum. precisando de complemento, de completar, você entra em contato comigo, tá? Pode deixar, mestre. E vamos deixar aberto para quem queira também, mestre. Está aí no É, Brasil e quer entrar em contato com o senhor, isso. depois eu deixo seu e-mail ou alguma forma de contato na descrição do vídeo e as pessoas podem contatá-lo também. Eu acho que isso é É, enriquecedor para o próprio jiu-jitsu. Porque no muito final bem. nós estamos a serviço do jiu-jitsu, né, mestre? Agora, nós temos agora que descobrir alguém interessado nesse campo que possa, compreendeu, transformar esses meus livros, compreendeu, em inglês, não é? Isso sim, Eu isso já tem. tenho o trabalho de fazer os livros, entende? Dar minhas ideias. Agora, outros aproveito para poder, né? Vamos dizer Não, com assim, certeza. divulgar isso, entende? Para poder. Isso é essencial, mestre. Ter material sobre jiu-jitsu em inglês. Isso é essencial. A gente É, tomou o mundo e falta agora, eu não material em posso, inglês. viu, professor Juliano, eu não posso assumir fazer isso, porque não tenho mais condições de fazer isso. Eu não. Não, não, mas isso tem que ser pessoa especializada, viu, mestre? Tem que Aqui ser no quem seja Brasil, se tradutor. tiver alguém interessado nisso, que me procure. Vamos sim, vamos deixar isso aí no vídeo e com É, certeza vai ter vamos alguém pensar interessado, nisso sim. aí. Vamos Vamos sim. pensar nas possibilidades que você mesmo tem como um Uhum. grande jornalista, compreendeu? Não é? Que ama o jiu-jitsu. Não é? E nós, entende, vamos dizer assim, completar, arranjar, Amadurecer isso aí. amadurecer a ideia, compreendeu? Ter pessoas que tenham condições, vamos dizer assim, com amor ao jiu-jitsu brasileiro, Uhum. compreendeu? E partir para diante. O que Vamos existe, sim, eu já escrevi. E tudo aquilo que eu escrevi, e tem coisas novas aí, compreendeu? Para poder mostrar. Tá com bom? certeza. Mestre, para a Tá, gente finalizar, eu costumo sempre fazer uma última pergunta para os meus convidados. Eu pois não. gostaria que o senhor indicasse. Eu sei que o senhor é um leitor assíduo. Eu sei que o senhor chega a ler um livro em um dia, que o senhor gosta de ler três, quatro livros ao mesmo tempo. O senhor tem uma cabeça Vai magnífica para devagar, eu isso. vou devagar, eu vou devagar. Eu queria que o senhor deixasse para a gente uma sugestão de um livro, de um filme e um conselho para quem está assistindo, um conselho para quem está vindo e chegando no jiu-jitsu agora. Eu preferia mandar em WhatsApp para você, Tá bom, mestre, tá bom, tá bom? tá bom, tá bom, mestre. Então você Pelo menos, manda as três perguntas para mim, eu vou tudo responder bem. para você, tá bom? Tá bom, mestre. Tá bom, mestre. Fica com Deus. Muito Pois eu obrigado tenho pelo que seu dizer, tempo. aproveitando, me dando a Claro, mestre. palavra, eu quero agradecer esse honroso convite, né? Você me faz eu voltar ao meu passado e, e essas lembranças me dão muito prazer e muita felicidade. Né? Então, você está me proporcionando hoje, compreendeu? Nessa nossa conversa simples, direta e verdadeira. Né? E pode contar comigo, compreendeu? No que você quiser nesse campo, que é o campo do jiu-jitsu como arte marcial, a psicologia, compreendeu? E a defesa pessoal para as pessoas leigas e mais velhas que não podem ser lutadores, né? A defesa pessoal de Hélio Gracie. Tudo isso é uma cultura brasileira. Então, nós temos que formar adeptos na busca, no desenvolvimento, na divulgação para o crescimento desse sistema
que até hoje, compreendeu? Está num crescimento muito grande, não é? E aproveitar os mais velhos aí na praça, compreendeu? Para poder dar alguma coisa. Né? Tem muita gente boa aí, viu, professor Juliano? Eu tenho certeza, Muita mestre. gente boa aí. Daqui a pouco vai ser você que vai estar aí, compreendeu? Sendo entrevistado aí, compreendeu? Mais tarde, com o seu conhecimento. Não Com a sei, não sua sei se eu cultura. tenho, não sei se eu tenho conhecimento Olha, para muito tanto, mestre. Eu estou obrigado, muito buscando. agradecido. Eu fico à sua disposição, tá bom, querido? Obrigado, mestre. Mais uma vez eu agradeço. Desejo tudo de bom para o senhor, que o senhor tenha uma vida muito longa para poder nos brindar cada vez mais com o seu conhecimento, com os seus relatos. E eu acho que a gente pode aprender muito e somente com quem já viveu como o senhor e com esses mestres aí. O pessoal, por mais que hoje ache que sabe alguma coisa, tem que baixar a cabeça e continuar ouvindo os mais velhos, porque isso é uma relíquia. Enquanto vocês estão aqui, a gente tem que reverenciar, tem que parar, ouvir, e só ouvir, não é questionar, só ouvir, nesse momento é só ouvir. Obrigado, mestre, mais uma vez, tenha um bom dia, eu peço que todos curtam, compartilhem o canal, façam com que essa entrevista seja divulgada o máximo possível, porque só dessa maneira a gente consegue fazer com que o jiu-jitsu, dentro da sua essência e da sua filosofia, seja entregue ao maior número de pessoas. Obrigado, mestre, um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau, mestre.